Estudo de Levíticos por Mackintosh. O ponto hoje é sofrimento por antecipação. Antecipação. Finalmente temos de considerar os sofrimentos de Cristo por antecipação. Vemos a sombra tétrica da cruz projetar-se sobre o seu caminho e produzir uma ordem aguda de sofrimento, que, não obstante, deve distinguir-se com tanta precisão do seu sofrimento expiatório como o seu sofrimento por amor da justiça se distingue do seu sofrimento por simpatia. Tomemos como exemplo de prova uma ou duas passagens. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Lucas 22, de 39 a 44. E, levando Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 37 e 42. Da leitura destes versículos, é evidente que havia qualquer coisa em perspectiva, que o bendito Senhor nunca havia encontrado antes. Estava sendo cheio um cálice, para si do qual nunca tinha bebido. Se tivesse carregado com o pecado durante toda a sua vida, qual a razão dessa intensa agonia ante o pensamento de entrar em contato com o pecado e ter de suportar a ira de Deus devido ao pecado? Que diferença havia entre Cristo no Getsêmani e Cristo no Calvário? Se ele carregou com o pecado toda a sua vida, existiu uma diferença essencial, mas foi porque ele não carregou com o pecado durante toda a sua vida. Qual é logo a diferença? No Getsêmani, ele estava antecipando a cruz. No Calvário, suportava. No Getsêmani, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. No Calvário, foi desamparado por todos.
Não houve ali ministério dos anjos. No Getsemane, dirigiu-se a Deus como Pai, gozando assim a comunhão desse inefável parentesco. Mas no Calvário, clama: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, aquele que leva sobre si o pecado, olha para cima e vê o trono da justiça eterna, envolvo em nuvens carregadas e o semblante da santidade inflexível desviado dele, porque estava sendo feito pecado por nós. O leitor não terá dificuldade em prosseguir este assunto por si mesmo. Poderá traçar por, pormenorizadamente as três espécies de sofrimento da vida de nosso bendito Senhor e fazer distinção entre eles e os sofrimentos da sua morte. Os seus sofrimentos pelo pecado, os seus sofrimentos pelo pecado. Verá como, depois de os homens e Satanás terem feito o pior que podiam, restava ainda uma espécie do sofrimento que era perfeitamente único no seu gênero, ou seja, as mãos de Deus, por causa do pecado. O sofrimento como substituto do pecador. Antes de chegar à cruz, ele podia olhar para cima e alegrar-se na luz clara do rosto de seu pai. Nas horas mais sombrias, sempre encontrava um auxílio certo nas alturas. O caminho que trilhava na terra era escabroso. Como poderia ser de outra maneira, num mundo onde tudo estava em oposição direta à sua natureza santa e pura? Ele teve de suportar a contradição dos pecadores contra si mesmo. Teve de suportar a afronta dos que se opunham a Deus. O que não teve ele de suportar foi mal compreendido, mal interpretado, injuriado, difamado, acusado de estar fora de si e de ter demônio. Foi traído, negado, abandonado, escarnecido, esbofeteado, cuspido, coroado de espinhos, expulso, condenado e cravado entre dois malfeitores. Todas estas coisas ele sofreu às mãos dos homens juntamente com os terrores indizíveis com que Satanás atormentou o seu espírito. Mas, deixai-me repetir mais uma vez e com ênfase, depois de os homens e Satanás terem esgotado o seu poder e inimizade, o nosso bendito Senhor e Salvador tinha de suportar alguma coisa comparada com a qual tudo o mais era como nada. E isto era a ocultação da face de Deus. As 3 horas de trevas e terrível escuridão, durante as quais sofreu aquilo que ninguém senão Deus pode conhecer. Ora, quando a Escritura fala de termos comunhão com os sofrimentos de Cristo, refere-se simplesmente
aos seus sofrimentos por amor da justiça, aos seus sofrimentos às mãos dos homens. Cristo sofreu pelo pecado, para que nós não tivéssemos de sofrer por ele. Sofreu a ira de Deus, para que nós não tivéssemos de sofrê-la. Este é o fundamento da nossa paz. Mas pelo que respeita, mas pelo que respeita aos sofrimentos infligidos pelos homens, descobrimos sempre que, quanto mais fielmente seguirmos as pisadas de Cristo, mais sofreremos nesse sentido. Porém, isto é um assunto de privilégio, uma mercê, uma honra. Veja Filipenses 1, 29 a 30. Andar nos passos de Cristo, gozar da sua companhia, ter parte na sua simpatia, são privilégios dos mais elevados. Quão bom seria que todos nós os aproveitássemos melhor. Mas, infelizmente, contentamo-nos em passar sem eles. Contentamo-nos à semelhança de Pedro, em seguir de longe, de nos mantermos à distância do Cristo desprezado e sofredor. Tudo isto é, indubitavelmente, um grande privilégio. Tivéssemos nós apenas um pouco mais de comunhão com os seus sofrimentos, e a nossa coroa resplandeceria com maior brilho na visão da nossa alma. Quando, quando fugimos aos sofrimentos de Cristo, privamo-nos da profunda alegria da sua companhia e também do poder moral da esperança da sua glória futura. A parte dos sacerdotes. Havendo examinado os ingredientes que compunham a oferta de manjares e as diversas formas em que era oferecida, só nos resta aludir às pessoas que participam dela. Estas eram o chefe e os membros da família sacerdotal. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Versículo 3 e 10. Assim como o holocausto, como já frisamos, os filhos de Arão são apresentados como figuras de todos os verdadeiros crentes, não como pecadores convictos, mas como sacerdotes em adoração. Assim, na oferta de manjares, encontramos-los alimentando-se do que sobejava daquilo que havia sido posto, por assim dizer, sobre a mesa do Deus de Israel. Isto era um elevado e santo privilégio. Ninguém, senão os sacerdotes, podia usufruí-lo. E o que está estabelecido com grande clareza na lei da oferta de manjares
que passamos a reproduzir por completo, que passamos a reproduzir por completo. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo o varão entre os filhos de Arão comerá dela, estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Levíticos capítulo 6, de 14 a 18. Aqui, pois, é-nos dada uma bela figura da igreja, alimentando-se no lugar santo, no poder da santidade prática, das perfeições do homem Cristo Jesus. Esta é a nossa porção por meio da graça de Deus. Mas temos de lembrar que é para ser comida com pão asmo. Não podemos alimentar-nos de Cristo se estamos condescendendo com o mal. Tudo que tocar nela será santo. Além disso, deve-se comer-se no lugar santo. A nossa posição, os nossos costumes, as nossas pessoas, as nossas relações devem ser santos antes de podermos alimentar-nos da oferta de manjares. Finalmente, lemos que todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Quer dizer, é necessário é necessário verdadeira energia sacerdotal, segundo o pensamento divino a seu respeito, para se apreciar esta santa porção. Os filhos de Arão realçam a ideia de energia na ação sacerdotal. As suas filhas representam debilidade nessa mesma ação. Veja Números 18, de 8 a 13. Havia algumas coisas que os filhos podiam comer e que as filhas não podiam. Os nossos corações deveriam desejar ardentemente a medida mais elevada de energia sacerdotal, a fim de podermos desempenhar as mais elevadas funções sacerdotais e participar da ordem mais elevada do alimento sacerdotal.
Em conclusão, devo acrescentar que, visto que somos feitos mediante a graça, participantes da natureza divina, podemos, se vivermos na energia dessa natureza, seguir as pisadas daquele que é prefigurado na oferta de manjares. Se nos despojarmos do ego, cada um dos nossos atos poderá emitir um cheiro suave para Deus. Os mais insignificantes, assim como os mais importantes serviços, podem, pelo poder do Espírito Santo, representar o bom perfume de Cristo. Fazer uma visita, escrever uma carta, exercer o ministério público da palavra, dar um copo de água fria a um discípulo do Senhor ou uma moeda a um pobre. Sim, até os atos vulgares de comer e beber podem todos exalar o perfume suave do nome e graça de Jesus. Assim também, se tão somente a natureza for mantida no lugar da morte, poderá manifestar-se em nós o que não é corruptível, até a própria conversação temperada com o sal da permanente comunhão com Deus. Porém, falhamos e faltamos em todas estas coisas. Entristecemos o Espírito de Deus na nossa linha de conduta. Somos propensos a ser egoístas ou a procurar os louvores dos homens nos nossos melhores serviços. E assim deixamos de temperar a nossa conversação. Daí a nossa deficiência em azeite, incenso e o sal. Enquanto que, ao mesmo tempo, existe a tendência para alterar o fermento e permitir que se manifeste o mel da natureza. Só houve uma oferta de manjares perfeita. E bendito seja Deus. Estamos aceites nele. Somos filhos do verdadeiro Arão. O nosso lugar é no santuário, onde podemos alimentar-nos com a santa porção. Lugar ditoso, ditosa porção. Possamos nós apreciá-la mais do que o que temos feito. Que os nossos corações estejam mais desinteressados pelo mundo e aprofundados em Cristo. Que os nossos olhos estejam tão fixos nele que não haja lugar em nós para os atrativos da cena que nos rodeia, nem tampouco para as mil e uma circunstâncias mesquinhas da nossa vida, que perturbam o coração e embaraçam a mente. Regozijemo-nos em Cristo, tanto à luz brilhante do sol como nas trevas. Quando a brisa suave do verão se faz sentir à nossa volta, e quando rugem as tempestades do inverno ao longe, quando vagamos sobre a superfície de um tranquilo lago, ou somos sacudidos sobre o mar encapelado. Graças a Deus, achamos aquele que será, para sempre, a nossa porção abundante. Passaremos a eternidade contemplando
as perfeições divinas do Senhor Jesus. Os nossos olhos nunca mais serão desviados dele, uma vez que o tivermos visto tal qual ele é. Que o Espírito Santo possa operar poderosamente em nós para nos fortalecer no homem interior. Que ele nos habilite a alimentarmos-nos com a perfeita oferta de manjares, com cujo memorial o próprio Deus se tem alimentado. Este é o nosso santo e feliz privilégio. Que o possamos realizar ainda mais amplamente. Algum comentário dos irmãos nisso que foi falado? Dá uma pausazinha aqui. Marcos, se quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, sim. Geralmente os comentários são deixados para os irmãos que estão em comunhão, mas a pergunta pode ser feita, sim. Pronto. Lá em cima, eu vi que o irmão citou um trecho que ele falou sobre. Está muito acima, não precisa ir até lá, não. Citou um trecho que falou assim sobre a morte de Cristo em relação a ele ter sido a primícia também do sofrimento. Pode-se dizer que até o sofrimento, Deus é a primícia disso tudo, por exemplo, a tormenta que ele teve na hora do Calvário, ele é a primícia, e aqueles que não aceitarem a Cristo vai receber a sentença por isso. Mas até nisso o Senhor é a primícia do sofrimento? Entendeu minha pergunta? Entendi. A gente pode voltar um pouquinho para ver o que foi falado. Antecipação por sofrimento, não é isso? Foi. Quer falar, não é isso? Deixa eu ver aqui. Isso. Sofrimentos por antecipação. É aqui o Senhor iria enfrentar algo que não era conhecido dele. E fala ali no Getsemane, né? Que ele se angustiou. Então, é justamente nesse sentido que o irmão está falando aqui de o Senhor Jesus ter se antecipado em sofrimento, porque era algo estranho, né? O Senhor não tinha nunca participado disso, nunca. Então ele estava angustiado verdadeiramente, um homem angustiado. Agora, quanto à questão assim daquele que vai sofrer a pena do fogo eterno, eu não entendi muito bem como você quis colocar aqui. Se quiser, você pode falar de novo e algum irmão ajudar aí. Pronto. Na antecipação, quando ele está no Calvário, que foi citado aí nessa parte, então, assim, o Senhor sofreu no Calvário e ali o Senhor, Deus, deu as costas para ele, porque me abandonaste, né? Eu pude entender, se eu estou errado, me corrija, eu entendi que o Senhor é a primícia também em relação à sentença de Deus, então ele recebeu a sentença por nós, certo? Os que crê serão salvos, mas os que não creram, eles vão receber a sentença também. Porém, Jesus Cristo é a primícia dessa sentença. Né? Pode-se entender assim, dessa forma? Ah, sim, entendi. O sofrimento antecipado não foi ali no Calvário, mas sim foi no Getsemane, Hum, né? Tá conseguindo entender, né? Aí tô quando entendendo. chegou lá no Calvário, onde houve a questão do tratamento com Deus, que ali foi o sofrimento agora na mão de Deus, né? Porque o Isso, Senhor Jesus passou sofrimento na mão dos homens, teve esse sofrimento por ter que se encontrar com algo que ele não conhecia ali no Getsemane, e ele também sofreu
esse castigo eterno que nós sofreríamos. Mas ele passou para que nós não passássemos. Mas quem é que não vai passar por isso? Os crentes. Entendi. E a palavra fala que o único homem que viu a salvação de Deus foi realmente o Senhor Jesus. E em questão de todo tipo de sofrimento, realmente, como você está falando, eu também entendo dessa forma, que o Senhor, ele é primícia. Até o castigo de Deus foi tomado primeiramente por ele, o juízo de Deus. Mas isso é válido para nós que somos crentes, né? Aquele que não creu, Deus, o Senhor Jesus, ele não substituiu esse, só substitui aquele que crê, né? Então, aquele Entendi. que realmente vai ter que passar, ele vai passar um castigo eterno. E o Senhor Jesus sabe o que é isso. Nós nunca saberemos, né? Mas ele realmente passou por esse Verdade. castigo. E nesse É. sentido, eu creio que sim, algum irmão pode ajudar também aí, até corrigir, né? Não é falado que ele é primícias disso aí, mas ele é um homem que viu a salvação de Deus. Entendi, entendi. Se algum irmão quiser também ajudar, algum irmão que esteja em comunhão, tem algum mais pensamento, né? Compreendi. Vou silenciar meu microfone. Ou seja, como os irmãos falam, né, Marco Aurélio? Graças a Deus, nós nunca saberemos o que é um castigo eterno. Não passaremos nem perto. Amém. Graças a Deus. Nós não saberemos o que é isso, mas o Senhor soube o que foi isso. Esse homem aí, ele soube, né? Ele sofreu 3 horas de eternidade de castigo. A gente não sabe, não tem, isso não cabe na nossa mente, mas isso aconteceu realmente. E ali ele foi o substituto, nosso substituto daquele que é salvo, que havia de ser salvo. Então, aqueles que se perderem vão saber o que é um castigo eterno, nós não saberemos, assim como os que se perderem também não saberá o que é salvação, ser salvo. Nós saberemos, Glória a Deus. nós entraremos nessa salvação, nós veremos, desfrutaremos, mas quem viu realmente foi o Senhor. Tem agora esse capítulo 3 aqui, algum irmão poderia, se tiver tranquilo para ler, poderia se dispor para ler, e ficar fácil. E às vezes no celular complica um pouquinho, né? Mas se algum irmão aí que esteja tranquilo e queira ler aos pouquinhos, ele também pode ser. Se não, volto aqui a fazer a leitura.
Então, vou continuar aqui, certo? Nesses comentários que a gente faz, os irmãos estão em comunhão, se tiver alguma coisa para ser corrigido, por favor, se não for agora, pode falar em off também, tá certo? Mas não se prive não, viu? Qualquer irmão aqui pode estar ajudando nisso, como tiver em comunhão. Isaac, você queria falar alguma coisa aí? Eu queria ver, a gente dá uma olhada em Colossenses 1,18 para ver se ele corrobora com essa fala aí dos irmãos. E como no finalzinho fala aqui em tudo, né? Ele tem outras traduções que falam em todas as coisas, né? Ele tem a preeminência ou a primazia. Então, de repente, esse pensamento pode estar correto, né? Até mesmo nessa questão de ele ser o primeiro ali na cruz, né? De ser o primeiro a receber ali a ira de Deus, né? Pelos pecados, né? Da forma que ele recebeu. Ninguém ainda recebeu, né? Da forma que ele recebeu. Então, ele até nisso, né? Porque eu sempre olhei, né? Sempre pensei só no lado positivo, né? Dele ter a primazia ou a preeminência sempre naquilo que é positivo, mas olhando agora parece que tem essa ótica também, que mesmo em algo, né, que é negativo, que ele é um castigo, é uma condenação, né, ele é condenado ali em nosso lugar naquele momento em que está levando ali os nossos pecados e recebendo o justo juízo, né, e a justa ira de Deus, né, sobre o pecado. Então realmente ele também é o primeiro que acontece, né, o primeiro, ele tem a primazia também nessa parte, mesmo uma parte também que é negativa, né, que é condenação, que é juízo. Mas ele é o primeiro, então acredito que o irmão está certo aí com esse pensamento. Cláudio Mar fala aqui também. Nós só imaginamos os castigos dos homens, mas o castigo de Deus só o Senhor para conhecer. Fica à vontade, Renan. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo bem? Ouvindo. O que me... Não é nem uma questão de incômodo, é meio que um desconforto. A comparação. Comparar os sofrimentos que o Senhor Jesus passou, um homem santo, único, sofrimento que não tem igual, não tem como se comparar a nada, nem até aos sofrimentos que os que serão condenados por seus pecados passarão. Aí isso me causa um pouco de estranheza, essa comparação. Ele foi o primeiro, ele foi as primícias de tudo, sim, de fato, mas o sofrimento que os que não aceitaram o Senhor terão, ainda assim não serão como os sofrimentos que o Senhor Jesus passou, aquelas 3 horas ali de condenação que ele teve, que ele passou por nossos pecados, né? Ele é era um inocente que
padeceu por algo que ele não cometeu. E foi o único sacrifício aceitável, né? Os que serão condenados não é um sacrifício, não é uma oferta a Deus, né? Eles estão, é uma pena, é um juízo pelas próprias obras que eles fizeram, ou pela rejeição do próprio Senhor. Aí me preocupa um pouquinho essa comparação justamente por conta disso. O sofrimento do Senhor foi singular, foi único. Teve uma causa, teve um propósito. Mas, irmão, me corrijam se eu estiver errado também. Já o sofrimento dos que serão condenados no juízo, o nome já diz, é um juízo. Eles cometeram delitos e estão pagando por isso, né? Só até aqui, irmãos. Exatamente isso, irmão. Nada pode ser comparado ao sofrimento do Senhor e a tudo que ele passou. E é por isso mesmo, acredito que é nesse sentido que a gente está tentando falar que ele é o primeiro em tudo. Então, ele é o primeiro a passar por esse juízo de Deus, né? Ninguém passou ainda. Outros vão passar, claro que não é comparado. Nada que o Senhor faz é comparável, né? A gente pode até usar aquela palavra incomensurável, né? Porque não tem uma medida padrão para que a gente possa fazer alguma comparação. Nada que o Senhor fez e que o Senhor faz, né? Mas no sentido, se eu posso estar enganado, mas o irmão lá tentou falar, é nesse sentido de que ele é o primeiro em tudo e até, né, nessa questão também foi o primeiro a ser julgado, né, pelo pecado, ele recebeu ali a condenação que era para nós, o justo juízo, a justa ira de Deus pelos nossos pecados. Ele experimentou tudo isso, ele passou por tudo isso, e ele é o primeiro a passar por isso, né? Depois outros, aqueles que não creem nele, receberão também o justo juízo de Deus, a ira de Deus, claro, mas não tem nenhuma comparação, né? Ninguém vai sofrer e como o Senhor sofreu e o que o Senhor passou, nunca, né? Porque ele é homem e Deus, mas ele carregou realmente ali todos os nossos pecados ali, nos substituiu ali naquela cruz, recebendo a justa ira de Deus, o justo juízo de Deus, entendeu? Pelo pecado. Então ele recebeu tudo isso que era para nós, né? Para cada pecador. Mas então eu acredito que é nesse sentido, né? Se puder corrigir aí, irmão, fique à vontade. Posso estar enganado. Com certeza. Não é a questão da comparação, mas da primazia, né? Porque, na verdade, o Senhor, quando ele sofreu o juízo, foi por muitos, que a gente não tem nem como dizer o número desses muitos, né? Mas aquele que vai ser lançado no lago de fogo é individual. Ele vai estar sofrendo por ele mesmo, pelos pecados dele. Então, realmente, não tem como comparar. Pode ser que alguma fala tenha ficado parecendo isso, né? Mas o Senhor Jesus, ele pagou por muitos, e aquele que tiver de sofrer vai pagar por si mesmo. Isso realmente, e ninguém pode jamais comparar nada. Mas na questão das coisas que se passam, vamos dizer assim, né? O Senhor Jesus, ele é primeiro lugar em tudo. Tipo, ele foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro homem a ressuscitar. Depois, os próximos a serem ressuscitados são aqueles que pertencem a ele. E, por fim, os últimos a serem ressuscitados são aqueles que receberão a condenação eterna, né? Os últimos mesmo, né? Para comparecer ao trono branco e serem condenados. Então, o Senhor, nesse sentido, ele tem sempre a primazia em tudo. Até aquele castigo que ele sofreu de Deus, foi o primeiro homem a sofrer o castigo de Deus
foi o único a ver a salvação, né, verdadeiramente de Deus, e contando que aquele sofrimento, aquele castigo, o castigo que foi dado por Deus ali na cruz, ele sofreu vivo, em vida. Ele sofreu em vida, ele estava vivo. Foram 3 horas de trevas, abandonado por Deus, mas vivo. E quando o Senhor, ele entregou a vida dele, ele foi para o lugar realmente dos mortos, como o homem foi também. Aqui com todo homem vai também, mas ele foi ressuscitado, foi o primeiro a ser ressuscitado por Deus. Mas sempre lembrar disso, que o castigo eterno que ele sofreu foi em vida. E aquele que vai sofrer o castigo eterno é porque ele morre. Ele tem que morrer e depois passar pelo lago de fogo. Existirão pessoas que serão lançadas vivas no lago de fogo. Mas é claro, como o irmão está falando, né? Ninguém pode ser comparado ao que o Senhor sofreu. É a segunda morte que fala, né? Não existe uma segunda ressurreição. É a última ressurreição, mas para a segunda morte. Fala da segunda morte. Pode falar, Valdemir. Boa, irmãos. Eu compreendo que o ideal é os irmãos em comunhão tá perguntando, até para evitar, né, qualquer tipo de confusão. Mas eu vejo também que os irmãos estão abordando um assunto que, para mim, que sou novo na fé, é algo assim que me trouxe muito conflito, sobre essa questão de Jesus ter morrido por nós e hoje Jesus ressuscitou, né? O Pai ressuscitou, hoje vive para todo sempre, e os que forem condenados vão sofrer a pena do fogo eterno para todo sempre. E esse todo sempre sem cessar, para toda a vida. E eu sempre tive uma dúvida, uma coisa assim em minha mente, como que Jesus, ele ele sofreu bastante, é claro, mas ele ressuscitou e hoje vive para todo sempre, e os que forem condenados vão sofrer para todo sempre. Então sempre me veio um sentimento como que se esse o homem que não se rendeu aos pés do Senhor, ele teria uma pena até maior do que o próprio Senhor. Assim, não que Deus me perdoe minhas palavras, mas eu falo assim pela minha ignorância, sabe? E isso sempre foi uma confusão para mim. Jamais minha intenção é diminuir o que Jesus passou. Eu prefiro crer que a minha limitação, pelo fato de eu ser um homem caído, é que fez eu não compreender essa passagem assim até hoje. E, e a dúvida que eu queria tirar com vocês é se essa parte ela tem um pouco de complexidade para a gente ou para mim, pelo fato de eu ser um homem caído, pecador, com a mente limitada, é algo bem claro e eu não compreendo, ou é algo que a gente só vai compreender totalmente quando a gente tiver um corpo glorificado e uma mente glorificada, que a gente vai compreender tudo isso que, que é citado nas Escrituras. E, de antemão, gostaria de pedir desculpa se eu me coloquei de uma forma errada em algum momento. Obrigado.
Ah, que é isso, irmão. Achei muito bom até o que você falou aí, né? Essa questão da nossa fraqueza, da nossa mente realmente não ter essa capacidade de compreender isso é coisa que pode acontecer com qualquer um, sim. E não, e realmente eu vou falar assim, eu creio que a gente nunca vai saber o que Cristo passou naquelas 3 horas de trevas, por milhares e milhões de milhares de santos, né? Ele passou de uma forma coletiva. E aquele que, como a gente já falou aqui, né, aquele que vai sofrer a pena por causa dos seus pecados é de algo singular, é individual. Mas o Senhor sofreu pelo pecado de muitos mesmo. E tendo outra coisa também, o Senhor, ele era santo, ele foi feito pecado. Ele, ele não era o pecador, ele não tinha. Então, ele recebeu aquilo ali, aquele pecado. Então, vamos dizer assim, imagina uma pessoa santa tendo que suportar aquilo e ainda ser desamparado pelo seu Deus, né? Em que ele sempre teve na eternidade. Então, é algo de sofrimento que a gente não pode nem mesmo imaginar. Não tem como a gente imaginar o que o Senhor Jesus, sendo santo, ele sofreu pelos pecados, pelos nossos pecados, e sendo abandonado por Deus. Mas um pecador, um homem pecador que morre em seus pecados, ele está indo para o seu devido lugar. Ele se deleitou no pecado aqui nesse mundo e está indo para o seu lugar para viver eternamente em seus pecados. É a diferença do Senhor Jesus Cristo. Ele andou em total e perfeita santidade, obediência, sujeição a Deus aqui. Impossível ele pecar e um dia ter que ser se deparar com uma situação dessa, que a gente não tem como a gente saber, né? 3 horas de eternidade de castigo por causa do pecado, porque ele foi feito pecado. Realmente, a nossa mente não entende, mas a gente crê no que a palavra diz, não é? Então, o Senhor realmente, ele, além de ser o primeiro, também não há como ser comparado a pessoa dele com nenhum ser humano. Algum irmão gostaria também aí? Bom, mas foi muito bom, Valdemir. E o que complementa também, como a gente viu lá, irmão, a questão dos sofrimentos ali no Getsemane, né? A gente já pode ter uma noção, né? Ele ainda não tinha sido feito pecado, né? E ali no Getsemane a gente tem uma noção de o suor se transformar em gotas, grandes gotas de sangue. Então imagine que angústia é essa, né? A gente não tem como imaginar, né? E olha que ele ainda não tinha sido feito pecado, como o Dalben falou. Ele sempre foi santo, 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 santo. E aí agora ele foi feito pecado. Imagine, antes dele ir lá, ele estava orando e pedindo, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que não era possível isso acontecer, mas olha que angústia, né, que sofrimento terrível. Ele estava ao ponto de orar e pedindo que, se fosse possível, passasse o cálice, aquele cálice, que ele não bebesse aquele cálice, sabendo que isso não iria acontecer. Ele veio para isso. Mas é para a gente ter, isso está escrito para que a gente tenha pelo menos um pouco, né, de noção, para que a gente possa realmente participar disso, né, entender um pouco, né, do que a gente não vai entender, como o irmão bem falou, né, nossa mente ainda está aqui, ainda estamos no corpo de carne, ainda não estamos transformados, né, mas está tudo escrito ali na palavra de Deus para que a gente possa ter essa noção, para que a gente possa entender, né, participar desse sofrimento que o Senhor teve, né, de tanta angústia, e ele ainda estava na presença do Pai, ainda não estava sendo abandonado. Imagine, ele nunca tinha sido abandonado, né? Ele sempre foi um só Deus. E agora ele ia passar um momento sem a presença de Deus. E a gente tem noção de que antes de chegar lá, todo o sofrimento que ele teve, né, pela oração, pelo suor, se transformando em sangue, então. E agora imagine quando ele chega lá na cruz, né, no Calvário, e abandonado, né?
pelo pai. Ele tem que chamar agora de Deus e não mais de pai, né? Muda o relacionamento ali. Então ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Então é um sofrimento, é uma dor indizível, né? Como a gente já falou, né? Não tem como comparar nada, porque só a mente, só ele, né? Quem sabe, né? Porque ele é Deus e ficou sempre lá no céu, sempre com Deus, sempre na santidade, sempre santo, santo, santo. E aí de repente agora ele é feito pecado, né? É luz e agora vai ser trevas, é vida e agora vai ser morte. Então é algo muito, muito, muito difícil, né? E acima, claro, muito acima da nossa imaginação, mas uma coisa é certa, com certeza ninguém sofreu nem sofrerá de forma igual. Você ia falar mais alguma coisa, Valdemir? Não, não. Muito obrigado aí pela explicação. É algo imensurável, né? A gente está aprendendo aqui um pouquinho do Senhor, né? E como o irmão descreveu, né? A gente vai passar a eternidade desfrutando dessa pessoa, das glórias dele, e tudo isso que ele passou aqui também. A gente vai, eu creio, assim, particularmente, que nós nunca vamos ter a noção do que foi aquilo que o Senhor passou. Para mim, isso é algo entre Deus e o Senhor Jesus, o homem, né? A gente não vai ter uma compreensão, mesmo estando lá, a respeito disso, mas nós estaremos de uma forma, a nossa mente estará preparada para glorificar o Senhor, louvar Ele, aceitando tudo realmente que Ele fez, né? Isso sim, eu creio, mas entender isso aí, o que aconteceu, a gente terá noção realmente, eu acredito assim, de o quanto o pecado era repugnante para Deus, porque estaremos à semelhança do Senhor e não mais teremos nenhuma relação com o pecado, mas saber aquilo que foi algo muito, muito profundo isso aí, né? É entre Deus mesmo e o seu filho. Já são 9h28. A gente pode deixar para a próxima reunião, se assim for permitido pelo Senhor, esse capítulo 3 aqui, ok?